se você não buscar envolvimento com Deus, se você não buscar intimidade com o Senhor, a única coisa que vai nos restar é contarmos apenas as vitórias do passado. Infelizmente, se eu e você não nos aliançarmos com Deus, nós não teremos história com Deus para contarmos em nosso tempo. E não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. E não é isso que eu quero que você deseje. Não é isso que eu quero que você deseje. Ei, nós podemos contar também os feitos do Senhor. Nós também podemos falar das maravilhas do Senhor. Nós também podemos viver os feitos de Deus em nosso tempo. Ei, no presente, nós também podemos viver os feitos do Senhor. Glória a Deus. Entenda algo. Quando você cresce espiritualmente, quando você amadurece na fé e na palavra, a igreja ganha, o reino de Deus ganha. Olhe para cá. Quando você cresce, quando você amadurece, quando você desenvolve-se espiritualmente, a igreja ganha, o reino de Deus ganha. A igreja muitas vezes acaba ganhando um professor da escola bíblica. Quando você amadurece, quando você cresce, quando você desenvolve espiritualmente, daqui a pouco a gente olha e está despontando ali um professor da escola bíblica, versado na palavra, cheio de conhecimento do Senhor. Quando você cresce, quando você desenvolve, a igreja muitas vezes acaba ganhando um líder de jovens. A gente olha e diz, tá brotando ali, tá nascendo um líder de jovens. Quando você cresce, quando você desenvolve, a igreja muitas vezes acaba ganhando um obreiro. Você olha e diz, esse daí tem chamada, esse daí desenvolve bem a obra, porque tem comunhão, porque tem intimidade, porque chama o Espírito, porque conhece a palavra. Quando você cresce espiritualmente, mulher, você dá saúde à igreja. Porque com o teu crescimento pode estar surgindo uma nova líder, pode estar surgindo uma nova missionária, pode estar surgindo uma nova conselheira, pode estar surgindo uma nova pregadora. E a igreja perece quando falta mão de obra qualificada. Irmãos, olha para cá. A igreja, ela enfrenta dificuldades quando falta mão de obra qualificada. Pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que amam a palavra, que são revestidas da palavra, pessoas que possuem bom testemunho, pessoas que buscaram crescer, amadurecer, aprender, entender, conhecer. Quando a igreja é presenteada por estas pessoas, esta igreja, é impossível que ela não cresça, é impossível que ela não desenvolva, é impossível que não haja saúde no meio dela. Cresça, desenvolva espiritualmente, madureça. Não seja como a igreja de Corinto, que Paulo diz, passou tanto tempo, mas vocês ainda continuam meninos na fé. Eu queria dar alimento sólido para vocês, mas eu ainda estou dando leite, porque vocês não têm condições de se alimentar com alimento sólido. Ei, em nome de Jesus, permita que essa palavra incomode o seu coração, permita que essa palavra incomode o seu ser. É isso que o inimigo não quer, que você cresça, ele não quer que você desenvolva. Não, ele coloca no teu coração, não, você não precisa conhecer não, o pastor já te explica, você não precisa orar não, já tem quem ore por você, você não precisa se dedicar muito não, já tem quem faça isso por você. Ei! Não se deixe ser levado por esse argumento. Cresça, desenvolva, desça na presença de Deus, se encha do Espírito Santo. Daqui a pouco você vai estar pregando, você vai estar abençoando vidas. Daqui a pouco nós vamos ter um corpo de obreiro, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, pessoas que manejam bem a palavra na verdade, gente que conhece as Escrituras, gente que tem uma vida piedosa, gente que tem uma vida cheia do Espírito Santo. Cresça. Quanto tempo vai sentar na igreja?
perdeu nesse tempo todo? Foi que você cresceu em fé? Foi que você desenvolveu, querido? Será que você cresceu algo? Será que você desenvolveu algo? Será que você aprendeu algo? Em nome de Jesus. Deixa essa palavra te incomodar. Saia daqui dizendo: a minha igreja vai ser saudável, porque eu vou crescer, eu vou amadurecer, eu vou me envolver nos projetos de oração da minha igreja, eu vou participar dos clamores, eu vou participar das orações aos sábados, eu vou participar das orações das mulheres, eu vou participar das orações dos jovens, eu vou estar presente na escola bíblica, eu vou ser mais assíduo aos cultos, eu vou ter uma vida devocional na minha casa mais compromissada, eu vou ser mais zeloso com a leitura da minha Bíblia, eu vou procurar me revestir do Espírito. Glória a Deus. Uma igreja saudável. Uma pena que as horas passam rápido. Uma igreja saudável, vai para cá, vou terminar. É uma igreja que entende que métodos, formas, liturgias podem ser repensados e até mesmo alterados. Olha para cá, porque essa é uma mensagem reflexiva. Se você se desligar, você perde o fio da meada. Uma igreja saudável é uma igreja que entende que métodos, formas, liturgias podem ser repensados e até mesmo alterados. Porém, doutrinas, valores e princípios não podem ser alterados. Uma igreja saudável, ela está sempre pensando sobre métodos e sobre formas. Não é pecado a igreja pensar sobre métodos e sobre formas. Por exemplo, um exemplo, pastor. Hoje, método, uma forma que se utiliza muito hoje, que se utilizou fortemente na pandemia, a transmissão dos cultos online. É um método, é uma forma. Evangelismo dos sinais é um método, é uma forma. Se pode pensar sobre isso. Ação social é um método, é uma forma. A igreja tem liberdade de pensar sobre isso, de que forma vai fazer, em que lugar, como vai beneficiar, o que vai levar, o que vai ajudar. O método de uma forma, visita nos lares, é um método, é uma forma. A igreja se investe fortemente nisso, procura acompanhar, procura estar presente. É um método, é uma forma. A igreja tem liberdade para pensar sobre isso. Isso não altera a saúde da igreja. Aconselhamento, sabe? São métodos, são formas que podem ser pensados e às vezes até alterados, como foi alterado esse ano passado. Se alterou, se tirou a transmissão. Pecou, não se pecou. Não se pecou porque não se deixou em uma doutrina, em um fundamento, em um alicerce. Se mexeu no método, de uma forma. Deus deu outra direção ao pastor. Deus deu outra orientação a ele nesse sentido. Se mexeu na forma, se mexeu no método. Se mexer no método, na forma, é natural em uma igreja saudável. Uma igreja saudável, ela não fica engessada. 30 anos, aquele mesma coisa, mesma forma, a mesma maneira. 40 anos, a mesma coisa, mesmo estilo, mesma forma. Não. Uma igreja saudável, ela está repensando, ela está muitas vezes atualizando métodos, formas, liturgia. Liturgias também podem ser alteradas. Há igrejas que cantam o hino da harpa como a nossa. Há igrejas que não cantam. E porque elas não cantam, elas estão pecando? Não estão pecando. Estão perdendo boa música, né?
mas não estão pecando. É liturgia. Há igrejas em que a liturgia do culto assim coral. Canto coral das crianças, depois o grupo dos adolescentes, depois o grupo das mulheres, depois o grupo dos homens, depois o grupo dos jovens, depois o grupo dos idosos, depois o grupo dos obreiros. É a liturgia deles. É pecado, não é? Há igrejas que não têm essa forma litúrgica como a nossa. Não há. Liturgias se podem ser pensadas, se podem ser alteradas. Há igrejas que têm um aparato de recursos tecnológicos audiovisuais abençoados, como a nossa tem, telões, uma boa iluminação. Há igrejas que não têm esses recursos. É pecado porque eles não têm, pastor? Não é pecado. É pecado, pastor, alguns que podem ter, mas escolhem não ter, também não é. São métodos, são formas, são liturgias. Uma igreja saudável, ela pode repensar a liturgia, ela pode repensar formas, ela pode repensar métodos. Agora, doutrina bíblica, valores e princípios, ela não pode alterar. Sabe qual é o grande pecado da igreja, irmão? O pecado da igreja não está ligado à forma, à liturgia, ao método. O pecado da igreja, o que adoece a igreja. Alguém olha e diz: tirou o culto online, vai cair. Não caiu nada. Não caiu nada. Porque o que adoece a igreja não é uma mudança de método. Vai passar um mês sem telão aqui. Ninguém vai vir. Foi passado não tinha telão nenhum. Ninguém vai vir. Não, uma mudança de método, de forma. Eu vou mudar todo o altar. Pode mudar. Vou atrair pessoas, pode até atrair. Mas não é isso que vai gerar saúde na igreja e nem adoecimento. O que vai gerar saúde na igreja é o cuidado com a doutrina, com os valores, com os princípios. E o que gera adoecimento é quando a igreja não cuida da doutrina, dos valores e dos princípios. Sabe o que tem adoecido igrejas, irmãos? Não é a mudança da liturgia. Olha para cá. O que tem adoecido igrejas é a mudança da doutrina, dos valores, dos princípios. Se cria uma doutrina a gosto do freguês. Diz aqui: nós não podemos pregar isso, porque senão aquele irmão está todo enrolado, a vida dele é toda desmantelada, ele pode se ferir, e ele pode deixar de ajudar a igreja. Aqui ninguém pode falar sobre pecado sexual. Aqui ninguém pode falar sobre vícios, porque tem gente aqui que ainda está envolvida, e aí a gente não pode. Irmãos, a igreja adoece quando ela toca nesses princípios, quando ela negocia a doutrina e os valores a gosto do freguês. A igreja pode mexer na forma, ela pode mexer no método, ela pode mexer na liturgia, pode. Agora ela não pode mexer na doutrina. O que é pecado, vai continuar sendo pecado, ainda que a lei dos homens aprove, ainda que os homens digam que é normal, ainda que a lei humana chancele, ainda que a lei humana bata o martelo. Se a palavra de Deus diz que é pecado, é assim que nós temos que ensinar, é assim que nós temos que direcionar. Ei, se a palavra diz que ela é viva, ela é poderosa e ela é eficaz, é assim que nós temos que ensinar e não negociá-la. Glória a Deus. É nisso que nós não podemos mexer. Na forma. Um dia alguém, um pastor olhou para mim e disse: eu trabalhava com jovem. E os jovens ficaram insistindo. Nós fazemos culto ao ar livre lá na sede.
E já disseram, pastor, estão usando agora um tambor. No lugar do púlpito, usa um tambor. Eu digo, bota o tambor aí. Bota o tambor. Tambor aqui, tambor de óleo, né? Espintar, tambor de couro. Bota o tambor aí. O que importa não é o tambor, o que importa é o conteúdo que eu vou pregar. O que importa é o conteúdo que eu vou ensinar.